porque, em resposta ao resultado das eleições primárias na Argentina, que confirmou o candidato de direita, Javier Milei, como vencedor, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro Flávio Dino chamou os candidatos da extrema-direita de monstros. Luciana Verdolim chega agora ao vivo com informações para a gente. O que se desenha no governo com essa reação do ministro Flávio Dino após esse resultado no país vizinho, hein? Olha, Lívia, oficialmente aqui o Palácio do Planalto diz que é preciso conversar, com todos os países aqui da América Latina, é preciso ter um bom relacionamento. O presidente Lula tem afirmado, inclusive, que não olha se o presidente, se o governador, se o prefeito é desse ou daquele partido. Mas a sinalização dada pelo ministro da Justiça assustou, inclusive, aliados do presidente aqui mesmo dentro do governo. Dino, nas redes sociais, foi duro. Disse o seguinte, a gente tem inclusive a arte para mostrar. A história mostra que em eleições, os monstros de extrema-direita só chegam ao poder quando o centro e os liberais caminham com as aberrações. E quando o fazem, se arrependem. Vale ressaltar que Milei teve quase mais de 30% dos votos nas primárias lá na Argentina. O atual presidente, Alberto Fernandes, que é aliado do presidente brasileiro, disse aí que é importante saudar a população argentina que exerceu o direito ao voto e parabenizou os candidatos que vão representar cada ideologia política nas eleições que acontecem na Argentina em outubro. Vale ressaltar que Milei já sinalizou com a possibilidade de dolarizar a economia argentina e também privatizar os sistemas de saúde e educação, que são muito caros aos governos de esquerda. A avaliação que se faz é de que, se ele for realmente eleito, a relação com o Brasil pode ficar prejudicada. Apesar da gente estar vendo, o presidente brasileiro está, inclusive, na posse de um outro candidato de direita, Santiago Penha, lá no Paraguai. Aqui dentro do governo, a avaliação, no entanto, é de que os dois, apesar de serem de direita, são bastante diferentes, porque Santiago Penha seria muito mais palatável aqui ao Partido dos Trabalhadores, teria um relacionamento muito mais fácil. O candidato lá na Argentina seria de extrema direita, o que sinaliza que pode haver ruídos nas comunicações entre os dois países, a conferir mais para frente. Ok, Luciana Verdolim volta já com mais notícias de Brasília pra gente. Vamos a mais análises para você. Diogo Schelp, a Luciana foi certeira nessa informação que ela trouxe com base em opiniões aí de analistas que, embora Santiago Penha, que está tomando posse hoje no Paraguai, presidente eleito para os próximos 5 anos, seja classificado como um conservador de direita ou de centro-direita, o relacionamento até agora, pelo menos entre ele e o presidente Lula, tem sido muito positivo. Em várias ocasiões eles se encontraram e há pautas em comum. O próprio Santiago já reconheceu a importância da figura de Lula no cenário internacional. Isso faz pouco tempo que ele fez essa declaração. Agora, trazendo à tona aqui essa informação que a Verdolim trouxe, dessa crítica forte do ministro Flávio Dino, chamando Javier Milei de monstro, ou esses candidatos de extrema-direita de monstros, isso só não fomenta uma polarização nociva como efeitos aqui dentro do Brasil? Com certeza, Lívia, essa não é uma atitude que se espera, É preciso respeitar o processo eleitoral no país vizinho, e isso ocorre em relação à Argentina, como não ocorreu com o Paraguai, porque na Argentina Lula tem um grande aliado na presidência, que é Alberto Fernandes, e ele obviamente gostaria que um sucessor de Alberto Fernandes assumisse a presidência, no caso Sérgio Massa, ministro da Fazenda. Da mesma forma como Alberto Fernandes apoiou aqui a candidatura de Lula. É uma coisa absolutamente simbólica, mas houve esse apoio. É claro que Javier Milei, que é esse candidato que está sendo apresentado por alguns como de ultraliberalismo, outros como ultradireita, ele seria realmente um desastre para a Argentina, porque ele traz ideias ainda mais heterodoxas do que aquelas que o kirchnerismo já apresentou até agora. Ele quer acabar com o Banco Central, ele tem ideias estapafúrdias sobre a liberdade das pessoas venderem os próprios órgãos e talvez até os próprios filhos.
Mas a verdade é que Dino, né, ele se esquece quando ele fala, quando ele culpa os liberais ou o centro-direita pela emergência de candidatos como esse, ele se esquece ou omite de propósito o fato de que a situação na Argentina é grave, a situação econômica é grave, por culpa de Cristina Kirchner, né, que foi presidente antes de Maurício Macri, que criou essa situação toda que o país vive hoje. Então, ele não diz a verdade é que a esquerda argentina, pelo peronismo, é que criou a situação que está hoje, que tem aí na Argentina hoje, e que faz com que os argentinos acabem escolhendo, optando, não é, por um candidato antipolítica, um candidato que diz que daria um chute no traseiro dos políticos. Agora, Beraldo, talvez essa situação seja traduzida por uma análise que é a seguinte, né? A direita, a esquerda, a polarização, que não é só aqui no Brasil, mas em outros países também, e cada lado culpa o outro lado, né? Na verdade, Flávio Dino sabe muito bem o que está falando, né? O que está dizendo e por que está dizendo. O ministro Flávio Dino se tornou um animador de rede social. E quanto mais ele ataca a direita, qualquer pessoa que não concorde com o governo, que não se coloque como uma pessoa de esquerda, é rotulado por ele e pelos seus seguidores de ultradireita, de extrema-direita, de fascista. Ora, obviamente, Flávio Dino, que é um homem estudado, preparado, sabe que por trás disso está uma técnica para que ele seja legitimado, reconhecido por uma parte expressiva da esquerda como aquele líder que fala as verdades. No fundo, por trás disso, eu enxergo uma estratégia para a corrida de substituição do próprio Lula, que já está chegando aí aos 80 anos, dificilmente terá uma participação muito mais longa na política brasileira e não tem um substituto ainda definido. O Flávio Dino está correndo essa corrida. Isso não tem nada a ver com a realidade. É óbvio que Milei, com as declarações que deu, as fórmulas que ele apresentou para resolver os graves problemas argentinos, ele não tem chance de prosperar. Quer dizer, a ausência total do Estado, cada um que se vire e faça o que quiser, isso não é o caminho para você resolver os problemas, sobretudo com os problemas tão graves, não só econômicos, mas também sociais que a Argentina está enfrentando. O que a Argentina precisa é de um presidente de direita, sim, mas alguém firme, um grande líder que possa ter a força necessária para implementar as reformas urgentes que a Argentina tanto precisa. Agora, 7